a previsão de reforma do CT do Vasco. Então não é só para botar ali na mão do Alexandre Matos e pode gastar à vontade. A grana para a contratação vai ser muito menor do que isso e precisa chegar nos prazos certos. O Vasco pecou muito nessa temporada por causa de atrasos nos aportes, por causa de muita desconfiança interna, se a 777 honraria seu compromisso, fluxos ali que não estavam bem estabelecidos. Isso também prejudicou o trabalho de contratação do Vasco. Então, o Alexandre Matos depende de dinheiro em caixa para fazer negócio. Quando um clube contrata o Alexandre Matos, a gente já imagina, já pensa e já sabe qual é o pensamento do clube. É isso. Que vai investir pesado, ele é um cara agressivo no mercado, ele assedia no bom sentido, assediar no bom sentido de vai atrás, faz a cabeça do jogador. Tem muito contato com o empresário. Hoje em dia, você ter contato com o empresário ajuda muito. Tem bom relacionamento, imagino, com vários empresários. Então, não é um chute que eu estou dizendo, eu estou falando baseado na experiência dele. Então, os clubes que a gente acabou de ver na tela. Cruzeiro, não estava na tela, mas Cruzeiro, Palmeiras, Galo, Atlético Paranaense. Se o Vasco está trazendo esse cara, o Vasco não está pensando só... Ele tem que pensar, eu concordo com você. Ele tem que pensar na estrutura, na reforma de São Januário, ou na modernização, enfim. Mas o Vasco está pensando em agressivo para o mercado, ou não está? Não, está pensando, mas isso precisa ser alinhado com o comando da 777, que falhou demais nessa temporada. Falhou porque muitas vezes hesitou, muitas vezes não assinou. Quando tinha negócios encaminhados, o Vasco deu passos atrás. Então, por tudo isso, foi um ano muito complicado nesse aspecto. E a 777 bastante questionada, bastante criticada, e traz o Alexandre Matos. O Alexandre Matos representa um choque de credibilidade para a 777 no Vasco. Porque a partir de agora, vai com o nome que tem respeito no mercado, como você falou, muitos contatos. E para o torcedor do Vasco, é esse recado. Opa, vai ter contratação, o Vasco vai conseguir desatravancar mais negócios. Várias contratações que o Vasco tentou nesse ano não vieram e, de certa forma, foram creditadas ao Paulo Brax, mas é a responsabilidade dirigida com a diretoria da 777. Então, por tudo isso, precisa estar bem alinhado. Agora, que o nome desperta confiança no torcedor, desperta, porque é esse cara que tem uma capacidade de convencimento muito grande. Eu me lembro do começo da carreira do Alexandre Matos, no América ainda, lá em BH, e o Matos sempre teve isso como virtude, um cara que conseguia mostrar para o jogador, para a família do atleta, que o clube dele era o melhor, que ali representava a grande oportunidade. E fazendo isso, eu vejo que ele pode fazer com que o Vasco gaste melhor o seu dinheiro. É o que faltou nesse ano. Usar uma palavra difícil, um poder de persuasão dele é muito grande, de convencimento. É óbvio que sem dinheiro você não vai convencer, mas ele tem uma lábia ali para... Não é só lábia. O Matos usa muito a experiência que ele tem para mostrar para o jogador, oferecer um plano de carreira para o jogador. Lábia no bom sentido. Exato. E ali, outra coisa que ele faz muito bem é entender o sentimento da torcida e trazer a torcida para comprar o barulho do trabalho. Então, no Palmeiras, no Cruzeiro, por exemplo, ele, de cara, já chegou investindo alto no momento em que o Cruzeiro ali estava numa transição. Ele mostrou, não, é com investimento que o Cruzeiro vai voltar a brigar por títulos e brigando por títulos, isso vai gerar um círculo virtuoso. O Cruzeiro vai ter mais dinheiro de premiação, vai ter mais dinheiro de patrocínio e isso... É um movimento arriscado, mas ele conseguiu convencer o torcedor de que era o caminho e logo deu resultado. Bicampeão brasileiro. O Cruzeiro ali deslanchou. Mas você quer pôr o pé no freio na empolgação do torcedor do Vasco. Estou de olho em você, hein? Não. No Palmeiras, ele conseguiu também dar uma... Aqui, o Breler. Não, mas antes de tudo, o Ramon Dias. Conversa e tal. E aí, conversando com o Ramon Dias, ele vai detectar quais são as carências do elenco, quais jogadores a gente precisa. Pô, ele detectou, tá faltando um meia aqui, um meia de criação, um cara de meio campo. Se o De La Cruz se encaixar nisso, aí eu não tenho dúvida de que o Alexandre Matos vai bater lá na porta. Como está a situação aí? Já fechou? Já vai sondar e vai entrar no jogo. Mas porque... Não é pro torcedor do Vasco se empolgar? Mas porque desse nível? Esse é o perfil do Matos. E, poxa, mesmo que o Vasco não contrate o De La Cruz, ele já tem conversas em andamento com o Flamengo,
Mas só de mostrar para o torcedor que a ambição é essa, que o Vasco, de fato, vai brigar no mercado com times de cima, isso daí, ele já ganha o torcedor, de certa forma. Então, é assim que o Matos trabalha. Então, por isso, eu não me espantaria com movimentos desse tipo. O De La Cruz é só um exemplo. A gente tem que falar, exaltar as coisas que ele fez, tal, tudo. Mas é bom lembrar também que muitas vezes contrata jogadores que não dão certo. Sim. Foi criticado também em alguns momentos dentro do Palmeiras, porque, sei lá, chutar o número, contratou 20, 15 deram. Eu estou chutando o número, tá? Não estou. Mas nem todos que ele contrata, mas isso acontece com todo mundo. Nem todo mundo que você vai contratar vai dar certo. Mas os trabalhos dele costumam dar frutos, resultados. Ou estou errado? Não, você está certo, Abel. Só quero pontuar algumas coisas. Primeiro que o Vasco está contratando um diretor executivo de futebol. Não está contratando um artilheiro, não está contratando um craque que vai decidir os jogos. Isso é bom pontuar, porque essa figura do diretor executivo ganhou uma importância muito grande no Brasil, como se parece que chegou o Midas ao clube. E olha, agora ele vai tocar aqui e vai virar ouro. Vai contratar 20, os 20 vão jogar muito, vai montar um time imbatível, a torcida vai se empolgar. É bom a gente pontuar. Esse profissional é muito valorizado no Brasil hoje. O Vasco está fazendo um investimento para tirá-lo do Atlético Paranaense. O Alexandre Matos certamente deve ter uma boa remuneração, enfim. Teve um trabalho que indicou que o Vasco fizesse isso. Agora, é um diretor executivo que vai ajudar a montar o elenco do próximo ano. Estou com o Breler. É importante? Eu acho que é importante. É importante, mas ele não joga futebol, Abel. Ele não vai fazer gol nenhum, ele não vai fazer nenhuma defesa. O time não vai ganhar jogos por causa dele. Ele vai ajudar a montar um elenco. Ele não faz milagre sem dinheiro. Exatamente. Mas tem a importância dele. Claro que tem. Tem assim, time aí que contratou de qualquer jeito e foi rebaixado. Sem dúvida. E tem um contrator também foi. Então, o que acontece é o seguinte. Ele tem contato, ele transita muito bem em um meio, que hoje você conversar com empresários, ter contato, tudo isso ajuda muito. Eu acho que é inevitável que o torcedor do Vasco fique empolgado com a chegada do Alexandre Matos. Mas é diretor executivo de futebol. Não está chegando o Verrete. Não está chegando o Léo Jardim, que foi decisivo para o time não cair. Então, assim, essa figura ganhou muita importância e ficou uma figura muito badalada. Né? Às vezes dá a impressão que o clube, até ao anunciá-lo, o clube trata como um artilheiro que chegou, um cracaço que chegou. Não é. Camisa 7. Então, mas sabe por que isso acontece? Ponta direita. Exato. Mas ele é um dos responsáveis por essa valorização da figura do executivo de futebol no Brasil, não é? Fato, mas eu acho que não é no Brasil, né? É que cada país tem a sua estrutura de futebol. Se a gente pegar, por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso na Espanha, que foi o Monte, que montava os times do Sevilha. Agora está no Aston Villa. Olha o Aston Villa que está fazendo, né? É o terceiro colocado na Premier League. É o cara que identificava jogadores no mercado não tão caros e trazia esses jogadores, potencializava, vendia, fazia dinheiro e conseguia manter o Sevilha sempre com um bom rendimento. Na Inglaterra, ele agora foi para lá, mas assim, essa imagem é muito mais centrada nos treinadores. Os treinadores são os grandes diretores executivos. Então, é o Guardiola que pega o telefone e liga para o Gabriel Jesus para falar, eu quero você aqui. Renato Gaúcho faz isso às vezes. Então aqui no Brasil é diferente. Tem se dado ultimamente cada vez mais importância ao diretor executivo. Por quê? Porque o futebol brasileiro está se profissionalizando. Não dá mais para contar. Antigamente era o vice de futebol. Sim. Como é no Flamengo, vice de futebol. Está lá o Marcos Braz. Essa é uma estrutura do passado. E geralmente alguém estatutário, né, Eugênio? Alguém do clube. Que era colocado nessa função. Hoje, o clube contrata um diretor... Um profissional. Que é bom a gente pontuar também. O diretor executivo de futebol, ainda mais no Brasil, é muito lembrado por contratação. O trabalho dele vai muito além disso. Vai muito além. O dia a dia, às vezes, é mais importante do que quem vai chegar. Você verificar os problemas de elenco em relação a relacionamento. É tudo, toda a estrutura. Toda a estrutura não é chegar, do departamento contratar de futebol 30 aí. Está sob o controle do diretor executivo. O funcionamento do dia a dia do clube é muito importante. Sim. De todas as ações, de todos os departamentos, a integração deles, relacionamento entre os departamentos, é tudo função de um profissional que está ali diariamente dedicado a acompanhar isso, presencialmente, entender onde é que tem um... Opa, está surgindo uma rusga aqui entre preparação física e departamento médico. Opa, comissão técnica aqui com algum jogador. Esse cara tem que estar ali. Aumenta ainda mais a importância. Tem que estar 24 horas por dia ali dentro. Então,
E você vê clubes com esses profissionais tendo sucesso. Então, o Alexandre Matos fez esse papel no Cruzeiro com muito sucesso e no Palmeiras com muito sucesso também. Teve no Atlético Paranaense, o Atlético não conquistou um título brasileiro, mas foi uma final de Libertadores. O Atlético se valorizou muito com o Vitor Roque, né? Pega um jogador barato e multiplica por quase 10 o valor dele na revenda. Só nessa revenda aí, nossa. Quanto que o clube não lucrou com essa passagem dele por lá. Então, tem várias questões. Aqui no Atlético ainda há uma influência muito grande do Petralha, que é o presidente, nas decisões do dia a dia do futebol, acima do gestor. Desculpe, só complementando o que você falou. Comprou por 24 milhões o Vitor Roque, do Cruzeiro, que era multa, não era? Vendeu Sim. por 400. Vendeu por 236 milhões. 236 milhões de reais. Fora bônus De previsto. reais. Sim. De reais. E possíveis bons. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só isso. É isso. O Alexandre Matos é um cara muito safo no mercado. Então, comparar o Alexandre Matos com o Brax, por exemplo, o Brax está dando os primeiros passos na carreira como executivo e pegou um desafio muito complicado, que é uma reestruturação total. Teve de montar um elenco praticamente do zero, o Vasco subindo da segunda divisão. E aí, eu entendo o que o Prato está falando, mas... O Matos fez mais ou menos isso no Palmeiras, não fez? Não, mas é diferente. Ali o Matos já tinha uma rodagem. Já Fez de tinha América, no Cruzeiro. Sim, claro. Sim. Tem razão. O Brax ainda é incipiente nessa função. Eu entendo o que o Prato está falando, de não gerar essa supervalorização do dirigente, mas no caso do Matos, o Vasco, a embalagem ali empolga, a apresentação é quase de um jogador, porque o trabalho anterior do Paulo Brax foi bastante questionado. O Lúcio Melo, que era o CEO, também muito criticado, a relação dele Luiz com Melo. Luiz Melo, desculpa. Agora é o Lúcio Barbosa. Mas o Luiz Melo muito criticado. E aí nessa esteira... Rubro-negro? Exato. E aí Esse aí... Mas nessa esteira vem a 777 e o Vasco passando um novo recado. Olha, agora estamos trazendo uma pessoa com rodagem... com peso no mercado. Com peso. Ele é uma grife do mercado. O Lúcio Barbosa, que é o cara que hoje ocupa a função de CEO, tem uma identificação muito maior com o clube, um cara muito mais inteirado ali do sentimento de arquibancada. E aí entra o Pedrinho, que agora recém-eleito como presidente do clube associativo e pretende participar muito mais da rotina. O Jorge Salgado era um cara muito distante ali, não entrava nos trâmites da 777, não tentava participar. De fato... o poder de decisão é da 777, mas o associativo pode exercer pressão, pode ter ali uma figura que seja respeitada internamente e consiga interferir. E o Pedrinho já está fazendo isso. Sempre em dúvida em relação a isso, que poder terá de pressionar, enfim, o Pedrinho, qual o poder que ele vai ter dentro do Vasco? Poder político. E isso ele precisa aprender. É um desafio novo para ele também, um ex-jogador que foi comentarista, agora assumindo uma função política. E ele vai precisar, ele tem mecanismos para pressionar a 777. Por mais que o Vasco seja minoritário nessa relação, ele pode dizer, olha, se tiver mais atraso de aporte, como teve nesse ano, a gente rompe o contrato, como está previsto no acordo. Ele pode exercer, pelo tamanho que ele tem, como um ex-jogador respeitado no clube, a pressão Acha que a torcida do Vasco ficaria feliz com o rompimento desse contrato com a 777? Hoje, sim. Sim? Hoje a torcida do Vasco, sim, porque a 777... Vasco voltar ao associativo como era antes? Não voltar ao associativo, mas oferecer, buscar outra empresa no buscar mercado. outra SAF, claro. Então, isso daí, a 777 hoje tem desagradado a maioria dos torcedores do Vasco, porque prometeu muita coisa e não entregou necessariamente o que prometeu. Agora, por tudo isso, eu vejo que é uma perspectiva mais positiva para o Vasco. Pedrinho, Lúcio Barbosa como CEO, agora a chegada do Alexandre Matos. Ramon Dias. Se o Ramon Dias confirma a permanência, o Vasco já entra em 2024 com uma visão um pouco mais animadora do que no ano passado, voltando da segunda divisão, precisando formar um elenco. Já tem uma base, por exemplo, de time, não precisa contratar como contratou no ano passado, pode ser mais cirúrgico. Então, por tudo isso... Não precisa, mas vai. Não vai contratar, mas não vai... Essa grana e com o Alexandre Matos, vai contratar. Mas não precisa tanto, não precisa vai. Não precisa ser baseada, precisa ser jogadores que cheguem
para vestir a camisa de titular, para qualificar o time, mas não necessariamente um elenco inteiro, como foi nesse ano. Agora é um terceiro momento, né, da 777 no Vasco. O primeiro momento foi desfazer o elenco da Série B e iniciar o movimento de montagem de um novo time. Isso foi feito no início do ano passado. O Vasco contratou 11 jogadores que não eram suficientes para que o time fosse competitivo em nível nacional. E por isso o Vasco sofreu. O Vasco teve muita dificuldade. Jair, e etc. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Piton, Jair, Pedro Raul, jogadores que vieram no início do ano. Montaram ali uma espinha dorsal do Vasco. Mas ainda faltava muita coisa. Faltava especialmente jogadores de meio campo. Faltavam jogadores de meio campo. No meio do ano, tardiamente, o Vasco foi buscar outros jogadores. Então chegaram Medel, Payet, Verrete, Seba, Paulinho. E resolveram. Praxedes. Serginho, que fez o gol da salvação do Vasco. Mas não sei se é uma prioridade para o ano que vem. Acho que o Vasco precisa de outros jogadores de ataque ali. Acho que, pensando hoje, assim, você tem um time, você precisa qualificar esse time. Então, os jogadores que estão ali hoje, que foram titulares durante essa reta final da Série A, são jogadores que, diante de uma possibilidade de investimento como o que o Vasco tem, podem permanecer para compor elenco, não mais como titulares da equipe. Então, o Vasco pode buscar nomes, agora que já tem uma base, já tem a cama. Agora tem que botar o lençol, o travesseiro e tal. Em cima dessa cama, trazer jogadores que possam virar estrelas do time. Que o Payet entre em forma e consiga jogar o que se imaginou que ele pudesse jogar, essa é uma questão. Mas fora ele, você não tem jogadores de grande destaque ainda no elenco do Vasco. É hora de buscar esses jogadores. E com esse dinheiro, com o Alexandre Matos, é possível fazer isso. A questão é, qual vai ser o fluxo de caixa? Quando é que ele vai ter esse dinheiro para investir? É agora? É no meio do ano? O fato é que se prevê um ano melhor para o Vasco. Libera logo essa grana, pô. Não é? A casa está sendo construída, sabe? O sair do rebaixamento foi fundamental, mas se sai do rebaixamento, por quê? Porque já tem uma estrutura de elenco. Agora é melhorar esse elenco. A tendência é que o ano de 24 seja melhor que o ano de 23. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Matos, muito se falou de autonomia nesses dias, de trabalho. Queria saber de você, o que mais motivou você a aceitar esse convite do Vasco para estar à frente do futebol? O gigantismo, né? O tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que, sem dúvida, um dos maiores, né? O Vasco, tamanho da instituição, a torcida apaixonada que enfim, muito motivado, com total energia. Hoje um profissional já maduro, já com 20 anos aí, já nessa estrada e, sem dúvida, com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. O que você pode dizer sobre a expectativa da torcida? Que a torcida está depositando muita expectativa sobre você. O que você pode dizer para o torcedor nesse momento, nessa chegada? Sem dúvida, a expectativa, o carinho é legal, mas a responsabilidade ela aumenta muito e trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, a comissão técnica, o treinador, elas brilhem bastante. É isso que é importante. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.